Olá, quarto vídeo para completar as identificações. Farei o mais rápido possível, de uma forma sintética, e por isso também algumas imprecisões irei corrigir nas mensagens, nos comentários, para que não haja dúvidas sobre aquilo que quero dizer. Ora, voltamos aos painéis laterais, neste caso os que estão na sua disposição à direita do painel do arcebispo, e tem uma ligação tanto a esse painel como também um paralelo aos painéis laterais, como disse no primeiro vídeo. Estes sujeitos têm as mãos postas, estes não as têm propriamente, mas têm aqui luvas, talvez com um sinal de que também são já retratos póstumos. Há aqui duas condições ou dois simbolismos nestes personagens. Como eu disse, ligando ao painel anterior, é de que estes são os condestáveis de Portugal ao longo das épocas e de alguma forma irão legitimar a cerimónia que é vizinha, o exercício do poder de condestável, portanto, de chefe militar. E esse poder deve-se principalmente, e essa legitimidade que se procurava, ao de serem herdeiros daquele que é conhecido pelo o condestável, Dom Alves Pereira. E uma das descobertas quase fortuitas e sem qualquer propósito em fazê-la foi o deste personagem aqui, que está aqui com o seu nome nesta caneta, Dom Nuno Alves Pereira. Nunca ninguém o identificou nos painéis, que eu saiba, nem eu o procurava aqui, pensei que nunca estivesse aqui, mas ele apresentou-se, passa a expressão, para ser identificado. O problema com as identificações do Nuno Alves Pereira é que ficou muito conhecido a partir de os retratos já como irmão do Mosteiro do Carmo, e vem sempre já velho, calvo e de barbas, muitas vezes até misturando com a sua roupa de soldado. Mas ele, em novo, não tinha aquelas barbas. Esta é a imagem, portanto, cá está, esta imagem é muito conhecida do Nuno Alves Pereira. Isto é um híbrido. Ele, quando comandou as tropas em Aljubarrota, não tinha esta cara. Esta é a cara dele, já velho, no Carmo. Esta é a cara dele quando era jovem, tal como são conhecidas as suas imagens. Eu publiquei um livro em que falo disso mesmo, que se chama Caras dos Condes de Orém, os Painéis de São Vicente. Tem 3, 4 anos. E vou buscar a imagem mais antiga do Condestável, que vem na crónica da sua vida. É um guerreiro com pouco cabelo, como se vê aqui, tem farripas a tapar a calvície, tem o cabelo levantado atrás, ele é louro, cabelo louro, bem prateado, isto não é cabelo branco, tem um pescoço fortíssimo, porque ele também é descrito como um homem excepcionalmente forte, e tem as mãos a segurar a espada como se fosse uma cruz, como aparece também nessas imagens, nessa imagem da crónica. Ora, vejamos aqui, esta imagem, este é o Nuno Alves Pereira, está um pouco desfocado, peço desculpa. Também segura a espada como se fosse uma cruz, tal como está aqui.
E há uma outra imagem que também foi importantíssima para esta identificação. Foi da genealogia do Conde da Feira, onde aparece Novas Pereira. Aqui, esta imagem. Aqui. Com umas barbas alouradas. As cores são as mesmas com que é aqui apresentado, uma espécie de um rosa velho e um azul. E aquela imagem, tal como esta, tem um acentuado prognatismo que se nota e um ar severo. Este é o Dom Novas Pereira. O chamado Condestável, ele não era o primeiro Condestável, já tinha havido outro no tempo de Dom Fernando, é assim que ele é conhecido. Provavelmente terá aqui outros sinais para o identificarem. Atrás dele estão outros condestáveis. Quem lhe sucedeu foi o infante Dom João, que está como infante junto dos seus irmãos e do seu pai Dom João I. E quem lhe sucedeu é um Dom Diogo, filho desse Dom João, mas que exerceu por pouco tempo e era muito jovem quando faleceu. Esse episódio até é descrito na crónica de Dom Afonso V por Rui de Pina como o início de grandes conflitos, porque o regente Dom Pedro deu o cargo ao seu próprio filho, enquanto o neto mais velho do Condestável, portanto, o primogênito do primeiro Duque de Bragança, o Dom Afonso Conde de Orém, achava-se no direito de ter essa herança do seu avô, como se fosse o cargo, uma herança familiar. E então as rivalidades entre o Duque de Bragança e o seu filho Conde de Orém com o regente Dom Pedro exacerbaram-se até à Batalha de Alfarrobeira. E eu penso que quem estará aqui não será esse Dom Diogo como terceiro, perdão, não é terceiro, seria quarto Condestável, mas seria o próprio Conde de Orém. Ele não chegou a exercer o cargo. Bem, vejamos aqui outro pormenor, porque ele está à frente, tem o braço, está à frente deste. Muitas vezes até fazem identificações tentando dar uma hierarquização em que põe o de verde à frente, mas não, este de vermelho está à frente do de verde. Eu penso que este pode ser o Dom Afonso, Conde de Orém, porque não tendo o cargo de Condestável, ele sempre o procurou e chegou a exercer não oficialmente o cargo de Condestável, e por isso aqui está representado. Aqui seria o tal que foi nomeado, que é Dom Pedro, o Condestável, filho do regente Dom Pedro. Ele mais tarde seria rei de Aragão, apoiado pelos catalães. Foi um período muito curto, mas está identificado em algumas pinturas que eu até fiz agora uma análise em que a sua cara é muito próxima, ou digamos, alguns caracteres são muito próximos, como o cabelo assim ondulado, este colar que até vem em moedas suas que mandou cunhar em Catalunha e que provavelmente até é descrito numa crónica quando ele recebe do rei de Castela um colar muito rico, e penso que isto é quase o seu ex-libris. E este que está atrás é o Condestável que vai suceder realmente a Dom Pedro, para apaziguar estas duas fações, que é o infante Dom Fernando. O infante Dom Fernando, irmão de Dom Afonso V, está aqui, não tem nada a ver com mouros, nem com personagens presos. Este é o infante Dom Fernando, que se torna o Condestável. Ele já teria falecido uns 11 anos antes desta pintura, portanto não está junto aos vivos, mas ele aparece aqui com uma cara muito próxima das imagens com que foi retratado. Não vou avançar muito, mas tem a ver com uma imagem da Catalunha chamada Adoração dos Magos, em que aparece
o Dom Pedro e Dom Fernando chegou a estar lá a apoiá-lo, a ser um dos grandes apoiantes desse curto reinado. Ele tem esta barba, nada de Moro, é quase uma barba crística, é quase um Jesus Cristo. Estas imagens, as imagens que começaram a aparecer no século XV, a partir do Santo Sudário de Cristo, com uma barba bifurcada, e o Dom Fernando tem um ar peculiar, de cabelos compridos, como era descrito, que ele até se mascarava como os canários, os habitantes de Ilhas Canárias. Penso que pode vir daí este cabelo muito comprido, que era um sujeito muito impulsivo, muito rebelde e peculiar, e cuja biografia é um pouco escondida. Bom, já estou-me a alargar. Queria dizer é que a outra condição em que as personagens estão aqui seria simbolicamente também representar as 4 ordens militares. O Dom Álvares Pereira representa a Ordem do Hospital. Ele, apesar de não ter feito parte da Ordem do Hospital, o que é facto é que ele nasceu dentro da Ordem do Hospital. O pai dele era o prior do Crato, e o seu irmão também veio a exercer, e o próprio Dom Nuno, já posteriormente, depois da guerra, veio a decidir e veio a influenciar de quem é que seriam os seguintes priores do Crato, como se fosse um assunto quase familiar. E ele está assim vestido, com esta roupa muito semelhante ao que usavam os cavaleiros do Hospital, como por exemplo naquele tempo no cerco de Rhodes. E ele tem aqui uma cruz que não tem nada de templários, nem de Cristo, nem coisa nenhuma. Esta cruz, se eu pudesse chegar mais à frente, é uma cruz da Ordem do Hospital. É uma cruz de Rhodes, possivelmente por cima de uma relíquia do Santo Lenho de Cruz de Marmelar, que o Dom Nuno usava. Aqui de vermelho, quase simbolicamente, porque tem as cores heráldicas da sua vila de Orém e as cores heráldicas de Conde de Orém, da família de Bragança, mas simbolicamente representando a Ordem da Espada, apesar de não ter relação nenhuma, penso que está aqui na pessoa do Conde de Orém. Aqui é o mais pacífico, porque o Dom Pedro era mesmo mestre da Viz, portanto está vestido de verde. De negro está o infante Dom Fernando, que era governador da Ordem de Cristo, representante desta Ordem de Cristo. Os 4 ali atrás seriam cavaleiros, essas 4 ordens, nomeadamente aqui à frente poderia estar o próprio Dom Frei Vasco da Taíde, um personagem muito importante no final do reinado de Dom Afonso V. E os outros seriam outros comendadores mores, mas seria vago estar a identificá-los. Passemos à frente, o vídeo vai longo. Finalmente, o chamado painel da relíquia. Este sujeito que tem sido identificado de muitas formas, mas não se vê realmente a magnificência. Este ângulo é um pouco fraquinho para se ver, mas este é o cardeal Dom Jorge da Costa. A cara dele muitas vezes é identificado como arcebispo de Lisboa, porque efetivamente foi durante muitos anos, e porque ele foi até centenário, viveu muito tempo, já depois em Roma, mas ele nesta altura já era cardeal de Roma. Agora, não teria razão de ser representado como arcebispo quando já era cardeal. Além disso, fará um pouco paralelo daquilo que eu afirmei logo de início, que Dom João I seria uma espécie de encomendador espiritual, dono da obra inicial, e ele, o arcebispo de Lisboa, cardeal Dom Jorge, seria o dono da obra, considerando que estes painéis foram pintados para a sede de Lisboa. Portanto, ele é que seria o responsável e está aqui como encomendador no canto direito. Não se vêem aquelas vestes comuns dos cardeais, está de vermelho, porque ele tem uma capa, vê-se aqui, está lançada para trás, é chamada capa magna que usavam os cardeais, portanto não se vê aquela espécie de babete que eles usavam. E até havia aqui uma espécie de
parece quase um borrão, mas eram umas borlas, como se fosse a borla do chapéu de cardeais, que pode ter sido apagado. Isto penso que foi mais uma questão de pintura, para ficar tudo um pouco abstrato, digamos. Não há grandes emblemas, não há grandes atributos declarados, nem nos santos, nem nos próprios personagens. Mas este é o cardeal Dom Jorge da Costa. Ele traz aquilo que supostamente é uma relíquia, tem uma forma que eu poderei explicar mais tarde num outro vídeo. Este sujeito importantíssimo parece estar vestido de preto, mas é um verde, é uma cor verde muito escura. Não vou alongar sobre ele, direi o mesmo que disse sobre o último bispo no vídeo anterior. Poderá ser o próprio Núncio Apostólico. Portanto, isto seria a ligação de Roma a dar aval a toda esta cerimónia. Seria a Rome Connection. Ele foi mandado escrever as crónicas de Portugal, as crónicas da Tomada de Ceuta, para a propaganda do país. Foi mandado para se escrever em latim. Eu não sei se será isto que ele está a mostrar, ou um outro livro, mas ele poderá ter outro significado diferente. Ou ele, na contingência realmente não ser o tal Dom Vasco Fernandes de Lucena, na outra interpretação, poderia ser este aqui, este letrado. Bom, estes sujeitos têm um aspecto simbólico que eu posso explicar depois, mas serão os clérigos que estão aqui atrás, e este sujeito, que se diz que seria o coveiro, eu tenho uma interpretação que isto poderá ser, parece quase ou uma porta, ou mesmo uma barcaça ao alto, e o que ele traz aqui é um remo. Isto seria uma espécie de um barqueiro quase simbólico, e estes sujeitos dariam essa ideia de passagem para a eternidade. Mas falaremos depois, se for interesse disso. Obrigado.